Fala pessoal, tudo bem? Rapidinho o vídeo de hoje, só para a gente falar um pouco sobre essas taxas do Tesouro IPCA+, ok? Vocês veem que a taxa do Tesouro IPCA+, já está passando 8%, ou seja, o Tesouro Direto está prometendo aí pagar IPCA mais 8%, tá? Só uma coisa que eu estava pensando aqui, gostaria de compartilhar com vocês. Vocês sabem que essa taxa está alta, pode ser uma oportunidade muito boa. Mas ao mesmo tempo eu só queria compartilhar uma filosofia minha, que é o seguinte: sempre quando você compra um título do Tesouro, você vai ter que pagar, né, imposto de renda sobre isso, a depender do tempo que você ficou com ele. Ou seja, se você carregou esse título ali por menos de 6 meses, a tua taxa vai ser alta, vai ser 25%, tá? É sobre os seus ganhos, tá? Se você, na verdade, se você levou por um tempo muito, muito curto, menos de 30 dias, você vai pagar IOF ainda, antes de pagar o imposto de renda sobre o rendimento, tá? Então, só fazendo uma ideia aqui para vocês entenderem quanto que é o peso do imposto de renda e demais impostos, tributos e tal. O IOF ele é muito, muito alto se for poucos dias de investimento, tá? Então, vale a pena você investir por menos do que 30 dias, tá? Se a gente pegar ali nos primeiros dias, se você retirar o seu investimento nos primeiros dias, você vai estar ganhando menos que a poupança, tá? De uma maneira geral, digamos assim, tá? Até nos primeiros 30 dias, na verdade, você vai estar ganhando menos que a poupança, tá? Então, assim, só estou falando que, assim, imagine que a gente chegar num IPCA muito alto no Brasil, tá? E que ele passe, por exemplo, de 80%, 90%. Nesse caso, e o seu título pagasse IPCA mais alguma coisa, o valor mínimo para valer a pena teria que ser o IPCA mais 15% se for um título longo. Isso ele já estaria arriscado, tá? E se for para você levar ele curto, deveria ser mais do que, por exemplo, do que 20 e poucos por cento. Porque se você tirar em um ano, imagine que esteja pagando IPCA mais 22%, tá? E se você tirar ele dentro de um ano, a inflação esteja em 100%, você vai estar perdendo dinheiro, porque você vai ter rendido ali o IPCA de 100% mais os 20 e poucos por cento e você vai ter que pagar 20 e poucos por cento em cima, tá bom? Ou seja, você não vai estar se protegendo do IPCA, tá? Só falando isso para você sempre levar em consideração a questão dos impostos nos seus investimentos, tá bom? De novo, por isso que eu acho que fundos de investimento imobiliário, os FIIs, os fundos imobiliários, eles são muito interessantes nesse aspecto, porque para a pessoa física ainda não tem imposto sobre o rendimento. Ou seja, se você tem um FII que hoje paga 8%, a ideia dele, né, a tendência dele é pagar IPCA mais 8%. Por quê? Porque o 8% ele já está te pagando e os FIIs, de maneira geral, os bons FIIs, né, pelo menos os FIIs que a gente recomenda, eles têm aí como diretriz serem atualizados o valor do rendimento pelo menos pelo IPCA, mais o que ele já vem pagando, tá? Nesse caso, se você tiver um IPCA mais 10%, um título do IPCA mais 10%, por exemplo, no Tesouro Direto, e um FII que paga 10% hoje, a ideia é que o FII daqui a algum tempo pague o IPCA mais os 10%. O Tesouro Direto vai pagar o IPCA mais a porcentagem. Entretanto, você vai ter o imposto de renda sobre esse rendimento, tá? Então, na verdade, você vai acabar pagando menos do que ele está te prometendo, ou você vai acabar recebendo menos do que ele está te prometendo, tá? Por que, então, a gente não tem uma equiparação? Porque, de maneira geral, os FIIs são renda variáveis, tá? Então, existe um prêmio de risco ali que eles são pagos. Então, as pessoas recebem mais pelos fundos imobiliários por causa do risco que ele tem. Qual que é uma forma de você mitigar esse risco ao máximo, né? É você fazer uma carteira balanceada. Além disso, estudar os FIIs a fundo, né? E é isso que a gente faz para vocês. A gente tem uma carteira balanceada com FIIs estudados a fundo, tá? Quem quiser saber mais, é só consultar aqui. A gente tem o link na descrição, tá? Mas é isso que a gente faz. Então a gente vê uma oportunidade muito boa em fundos de investimento imobiliário agora, tá bom? Vem com a gente. Valeu!